Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui pra vocês é o Cigano da Bet. Bem-vindos ao meu canal. Esse canal que estreia hoje é o meu primeiro vídeo, com muita alegria. Eu consegui tirar ele do papel e trazer pra vocês uma nova experiência, né, de palpites e informações esportivas. Então eu apresento pra vocês todas as minhas ideias, meu planejamento, de como eu me preparo pra fazer as apostas. E aqui é com minha cara a tapa pra mostrar pra vocês, né, como que eu planejo. Eu não sou um tipster, já quero deixar bem claro, eu não vivo de aposta, eu tenho outras funções, né, no meu dia a dia, eu tenho a minha profissão, mas no meu momento vago, na minha hora, né, de lazer, eu gosto de fazer minhas apostas como um lazer mesmo. Então é um canal voltado para pessoas para apostadores, para quem gosta de futebol, esportes, né, no geral, e não é um canal para menores de idade, já deixo bem claro antes. Então fiquem atentos quanto a isso. O canal ele serve também de informações para todo tipo de esportes. Eu gosto muito, eu quero trazer isso aqui no canal. Então, do futebol, vôlei, basquete e esportes, né, americanos, futebol americano eu amo. Então, eu quero trazer todas as informações, a minha curadoria, a minha narrativa sobre isso. Então, terá aqui no canal. Então, sejam todos bem-vindos, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Para mim é a primeira vez falando isso, mas é com muita alegria que eu estreio e apresento para vocês essas informações do meu canal. Então, já se liga na minha vinheta, solta! Este é o canal, eu sou Cigano da Bet. Se liga na moral, vou te falar qual é que é. Palpites com notícias você vai encontrar aqui. Cigano da Bet, seu canal de palpites e informações esportivas. Então vamos lá, pessoal, nós estamos aqui no SofaScore, nosso portal que a gente vai fazer nossas análises do domingo. Vou começar pelos jogos da madrugada com o campeonato japonês. A gente já tem o primeiro jogo muito bom, que é uma briga aqui no G4 de Sunfresh Hiroshima e Gamba Osaka. Eu vejo muito favoritismo, uma vitória do Hiroshima, Sunfresh Hiroshima, porque você tem um saldo de gols, uma vantagem de gols muito superior ao adversário. Tá jogando fora de casa, sim, mas até a casa tá dando um favoritismo, eu vejo como positivo e eu entraria com um mercado de vitória para o Hiroshima ou uma possibilidade de ambas marcam por Gambá estar jogando em casa, né? Pode ser interessante observar esse jogo, que é bem legal, e eu acho que o Hiroshima vem como favorito. Para o segundo jogo, eu vejo uma inversão desses dados. O Kashima Antlers está jogando em casa, é um time muito agudo, muito bom, é um time, né, já tradicional do Japão, e o Machida Zevia que está ali no terceiro colocado, jogando fora de casa, é um mercado bom para ambas, marcam também observar isso daí, mas eu acho que o Kashima tem possibilidades de vencer em casa, tá? A gente tem o terceiro jogo com Vissel Kobe contra Shonan Bellmare, que está na 15ª colocação, e é uma briga do primeiro contra o 15º. Eu vejo como muito superior essa vitória do Vissel Kobe. Só ficar atento porque pode ser que não ganhe, né? Então o time da 15ª colocação pode surpreender, mas eu vejo como muito favorável para que Vissel Kobe ganhe. A odd 1,40 é uma odd interessante. Então eu entraria com vitória nesse time aqui. Você vê aqui a posição na tabela deles. E é isso, assim, talvez um ambas marcam também seja interessante. O mercado de gols no Japão é muito bom. E observar isso. É um jogo bem interessante para fazer uma fezinha. E aí o quarto jogo do Japão, Yokohama F Marinos contra o Nagoya Grampus. É um jogo às 2 horas da manhã. Yokohama jogando em casa, eu vejo como mais superior que o adversário. É o sétimo colocado contra o 13º. O saldo de gols marca muito gols o Yokohama, então vejo um jogo que pode sim ser vitória do time da casa. E observar a questão de gols também, se ficar 0-0 no primeiro tempo, entrar em mercado de gols no segundo tempo é muito interessante, tá? Mudando aqui de campeonato, a gente está no campeonato sul-coreano agora, é a reta final do campeonato e a busca pelo descenso ou acesso. Então é o playoff ali para ver quem rebaixa, quem fica, se mantém na primeira divisão. Jeonbu, que é o time da primeira divisão que se perder é rebaixado, e o Seul é o time que está tentando subir.
E o primeiro jogo deles foi fora de casa para o Jeonbuk. Eles conseguiram a vitória de 2-1. Então eles vêm para o jogo de volta jogando em casa com a sua torcida e eu acho que eles estão favoritos. É o time da primeira divisão contra o time da segunda divisão. Então eu acho que eles têm elenco superior. Com a odd 1,95 eu vejo muito positivo. E aí o único cuidado que temos que tomar é que o time já fez a primeira vitória, então o empate basta para eles. Então observar isso, mas eu vejo que é um mercado muito bom para gols. Então fiquem atentos que é um jogo bem interessante, vai acontecer às 2h25 da manhã. Agora, campeonato australiano, às 3 horas da manhã, a gente tem o Melbourne Victory contra o Perth Glory. Eu vejo muito o favoritismo do Melbourne, inclusive a odd está baixa, mas né, pode entrar numa múltipla. Melbourne vai enfrentar um time que está na penúltima colocação, um time que é bastante agudo, é interessante essa vitória para eles. E talvez, se queiram entrar com o mercado interessante, o mercado de 2,5 gols pode funcionar aqui para esse jogo. Segundo jogo da Austrália, Central Coast contra Sydney. Acho que o Sydney é muito mais interessante para buscar uma vitória. É um time que está aqui na 6ª colocação contra o 10º colocado, marcando 10 gols. Um time agudo, um time bom de gols. Então é um time que é um pouco superior, mas já que o Central Coast está jogando em casa, eu vejo como um jogo de ambas marcam. Então observar essas odds, como que está flutuando no mercado. E buscar a vitória também aqui no Sydney, eu acho que não é uma má opção, tá? Vamos aqui para o jogo da Holanda. Groningen contra o Zwolle. O Groningen, os dois estão né, colados ali na tabela. O Zwolle na 12ª e o Groningen na 13ª colocação. Mas jogando em casa, eu vejo o time como uma possível favoritismo aí para a vitória. É um time que está querendo subir, né? Então, subir de posição, tá, gente? E com a odd 1,95 eu vejo como positivo, tá? Talvez buscar mercado de gols, 1,5, 2,5 gols, pode ser interessante. E eu vejo como favorito aqui o time, tá? Vamos agora para o campeonato italiano com Fiorentina e Cagliari às 8h30 da manhã. Aqui não tem o que discutir. O time da Fiorentina é muito mais superior. A gente tem eles na 4ª colocação contra o 13º. Uma sequência de vitórias. O time está imbatível. Muito interessante. Perderam, foram eliminados agora da Copa Itália, mas com o time reserva. Então, o time descansado, vai jogar em casa. Aqui é favoritismo da Fiorentina. Essa odd está boa, 1,50 é um odd bem interessante. E aqui não tem jeito. Aqui meu voto é para a Fiorentina para vencer essa partida. Napoli e Lazio. Aqui a gente tem uma configuração bem interessante desse jogo, porque você tem o Napoli em 2º colocado no campeonato italiano, contra o Lazio que está no 5º colocado, só que o Lazio bastante desfalcada. Veja essa lista de desfalques. Não tem discussão. Aqui jogando em casa, o Napoli vem como superioridade. E aqui talvez seja interessante entrar com o mercado de 1,5, mas o Napoli é muito superior. Trouxe para vocês às 9h30 um jogo do campeonato alemão da 2ª divisão, Hamburg contra Darmstadt. O Hamburg ele tá brigando aqui para subir, retornar para a Bundesliga, está em 3º colocado, vai buscar essa vitória, eu vejo como favorável jogando em casa. E lembrando que campeonato alemão tem saldo de gols muito superior, então tomar cuidado para que pode ser que fique empatado. Então sempre faça uma aposta mais segura e buscando gols 2,5, 1,5. Ambas marcam, é bem interessante também. Mas aqui eu vejo uma aposta para o Hamburg vencer, eu vejo como bem interessante, tá? Agora vamos de Premier League. A gente tem o Leicester que vai receber o Brighton em casa às 11 da manhã. É um jogo que aqui não tem muita discussão. A gente tem um Leicester que subiu e ainda está se reencontrando com um novo técnico e um Brighton que vem jogando muito bem, um time muito agudo, um time que está aqui na 5ª colocação do campeonato inglês. E eu vejo o Brighton com uma superioridade pelo elenco, pela formação de elenco, e o Leicester buscando né, se reencontrar. Então a gente não tem muito segredo, talvez buscar ambas marcam 1,5 gols.
E para mim o favoritismo é do Brighton pela melhor campanha. Segundo jogo aqui que a gente vai buscar desse final de semana é Fulham e Arsenal. Aqui é o Arsenal, um time bem mais interessante assim de elenco, mas o Fulham não está muito atrás. O Fulham se recuperou, começou mal o campeonato, mas buscou a guinada, deu uma recuperada. E jogando fora de casa, tomar cuidado com esses jogos fora de casa. Talvez buscar ambas marcam, 2,5 gols, seja interessante. Mas aqui eu vejo o Arsenal com a odd 1,57, bem interessante para mim a vitória do Arsenal, tá? Aqui a gente tem Ipswich e Bournemouth. Cara, aqui é um jogo bem interessante. A gente tem o Ipswich se segurando, que ele não vai tentar ser o protagonista, né, da Premier League, mas vai tentar se segurar. E aí a gente tem o Bournemouth, que é um time bem agudo, um time bem interessante. E aí eu acho que a vitória do Bournemouth é por ter um time superior, um time bem mais interessante do que o Ipswich. Eu acho que eles vão ser mais agudos nessa partida, talvez buscar 1,5 gols. Não sei se mais que isso aconteça, tá? Agora o jogo que vai movimentar a rodada da Premier League, Tottenham e Chelsea, confronto londrino, um clássico aqui, né? E a gente tem uma busca pela vitória do Chelsea. Eu acho que o Chelsea vem com jogos muito melhores, né, do que o Tottenham. O som anda apagado nas últimas rodadas e o Chelsea tem vindo de boas partidas. O Tottenham muito desfalcado, né, comparado ao Chelsea. Posição de tabela, o Chelsea está em segundo, Tottenham em décimo. Cara, que vai ser um jogo muito bom, mas eu vejo um favoritismo do Chelsea com a odd 2 muito interessante. Então aqui para mim é a vitória do Chelsea, buscar essa vitória né, com segurança e talvez buscar 1,5 gols também. Continuando, temos aqui o campeonato francês, Lens contra Montpellier. Eu acho que aqui é um jogo que é favoritismo do Lens, porque o Montpellier está em último colocado, levou muitos gols. Pode ser um jogo também que pode ficar em um 0-0, que o campeonato francês você tem essa incógnita, mas eu vejo um favoritismo do Lens e buscar essa vitória de 1,33. Com cautela, é uma odd baixa, mas observar, talvez buscar essa vitória no segundo tempo, observar como é que tá o jogo, se ficar 0-0, buscar gol no segundo tempo, pode ser interessante, tá bom? No segundo jogo da França, temos Saint-Étienne com Marseille, Olympique de Marseille. O Olympique joga fora de casa contra o Saint-Étienne, que subiu, mas tá tentando ainda se manter, né, do descenso para quando sobe, ainda tem uma certa dificuldade, eles estão aqui embaixo na tabela. E o Marseille está em segundo colocado, o Olympique de Marseille vem como superior, equipe mais forte, o elenco melhor, e um odd 1,62 é bem interessante, talvez fazer uma múltipla com o Lens seja interessante, tá? Aqui a gente tem um campeonato português. Aqui meu xodózinho, Casa Piá, às 3 horas, né? O Casa Piá é meu xodó porque eu vi eles subirem, fizeram uma boa temporada de estreia, né, no campeonato português. Ano passado não foram tão bem, mas se mantiveram ali no torneio. Casa Piá joga em casa, o odd 1,85, o odd interessante. Aqui é a posição de tabela, né? Como eles ainda estão nessa meio de tabela para baixo. Casa Piá é favorito, né, nessa briga aqui. Eu acho que é um jogo interessante. Talvez buscar 1,5 gols, ambas marcam, seja interessante também nessa partida. Se primeiro tempo ficar 0-0, buscar gol no segundo tempo é uma opção. Então é um jogo para se avaliar, um jogo interessante da grade. Eu acho que o Casa Piá vem para vencer em casa. Agora vamos para a emoção do domingo, do final de semana. Todos estavam esperando essa rodada. A gente tem aqui um Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Atlético Mineiro que fez uma campanha excelente nas Copas, né? Copa do Brasil e Copa Libertadores. Mas infelizmente não levou nenhum dos títulos. E agora se vê numa enrascada de ter que brigar pelo Brasileirão, porque se perder pode ser rebaixado. Então é um confronto que é de vida ou morte para o Atlético Mineiro. E pro Atlético Paranaense também, porque se perder também corre o risco de ser rebaixado.
Então vai ser uma partida muito interessante de acompanhar. Fiquem todos atentos às 4 horas da tarde. Cara, é um jogo muito, muito bom. Eu quero muito assistir. Eu acho que eu dou favoritismo pro Atlético Mineiro por jogar em casa, mas tem a questão. Joga em casa, mas sem torcida. Então, eu acho que aí você já perde, né? A torcida não tá empurrando, você perde aquela força. Talvez um jogo de 1-1, né? Um jogo empatado, talvez. Mas você tem o Daverson e o Hulk aqui na frente de ataque. Pablo e Nicão, que pode surpreender bastante. É, o jogo, o incógnita total, mas que eu, como fator casa, eu acho que o Atlético Mineiro pode vencer, tá? Bahia e Atlético Goianiense. Aqui o Bahia buscando a Libertadores contra o Atlético Goianiense já rebaixado, odd 1,36. Aqui é Bahia, né? Aqui eu vejo vitória do Bahia, um time bem superior ao Atlético Goianiense. Meu time do coração, tá? Eu sou atleticano, sou dragão, mas o time não conseguiu render esse ano, não conseguiu montar uma equipe, né, com força para o Campeonato Brasileiro e caiu. Bahia tá aqui nessa briga aqui contra o Cruzeiro na Libertadores. Acho que o Bahia tem a faca e o queijo na mão para conseguir esse acesso na Libertadores e eu vejo como favoritismo para eles. Botafogo e São Paulo. Falando de times, eu sou São Paulino, eu torço pro Atlético no estado de Goiás, sou goiano, goianiense, mas eu sou São Paulino também. E aí o que acontece? Você tem um Botafogo e São Paulo, e aqui, cara, é Botafogo. Botafogo buscando o título, vai vencer essa partida. São Paulo não busca mais nada. E Botafogo com favoritismo, odd 1,33. Eu pego essa odd para a vitória do Botafogo. Aqui o time é muito superior, vai brigar pelo título. O São Paulo tá de férias. E aqui o Palmeiras deu azar que o Botafogo vai pegar o São Paulo de férias. Essa foi a questão. Então, vitória do Botafogo, não tem muito nem o que questionar. Palmeiras e Fluminense, Palmeiras ainda, né, na busca pelo título, não pode desistir, não pode abaixar as guardas. E busca contra o Fluminense que corre o risco de rebaixamento. Vai ser um jogo interessante. Para mim é vitória do Palmeiras aqui contra o Fluminense. A odd 1,50, a odd maravilhosa para pegar. Então eu pego essa odd 1,50 do Palmeiras. E aqui vai ser no que Deus quiser, né? A partida muito interessante. Já pensou São Paulo surpreende e Palmeiras ganha? Vai ser bem interessante essa última rodada do Brasileirão. Bragantino e Criciúma. Aqui é o jogo que vai determinar quem vai cair. Porque se o Bragantino ganha, aí, meu amigo, eles não têm mais dever nenhum com quem tá brigando lá contra o rebaixamento. Porque se eles ganham, automaticamente uma equipe vai cair. Por quê? Você tem uma classificação que, em uma vitória do Bragantino, chegando a 44 pontos, com um possível empate entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, você rebaixa Atlético Paranaense. Então, venceu, se garantiu na Série A. O Bragantino precisa só vencer contra o time que já foi rebaixado. Então, a odd 1,33 vai ser bem interessante essa odd. Então, para mim, é vitória do Bragantino. Se empatar, não consegue, tá? Se empatar, ele não consegue sair dessa zona aqui. Talvez, não consegue, nem com o Atlético Paranaense, pelo número de vitórias. Às 5 horas da tarde a gente tem Campeonato Espanhol, o jogo mais interessante que eu vi da grade. Foi Atlético de Madrid jogando em casa contra o Sevilha. Talvez um jogo de 1,5 gols, é um jogo talvez um pouco mais segurado, um jogo mais truncado, mas pode ser que o Atlético ganhe. Observar se ficar 0-0, buscar gols no segundo tempo. Mas o favoritismo do Atlético de Madrid jogando em casa. Não tem muito o que falar, assim, eu tenho que marcar aqui, ó, minha aposta pro Atlético de Madrid. Ainda no futebol, às 10 horas, temos um confronto mexicano dos playoffs do Campeonato Mexicano. Cruz Azul e América, primeiro jogo 0-0, segundo jogo em casa pro Cruz Azul. Cara, é um jogo aberto, um jogo que pode definir quem classifica. Eu acho que Cruz Azul vem para buscar uma vitória em casa, né? Depois de segurar a partida. Mas aqui, para mim, é mercado de gols.
eu acho que é mais certo do que buscar vitória. O mercado de gols 1,5, 2,5, não sei, 2,5, mas 1,5 aqui para mim eu acho que acontece. E buscar talvez ambas marcam seja interessante, tá? O mercado de gols aqui é mais interessante que buscar a vitória de qualquer um dos times. Agora vamos para o basquete. Aqui nós temos o confronto do Golden State Warriors contra o Minnesota Timberwolves. Minnesota venceu a última partida aqui da sexta para o sábado e o Warriors jogando em casa vai vir tentando buscar essa vitória. Meu voto, eu peguei a vitória do Timberwolves nessa última partida, mas meu voto dessa vez vai ser pro Warriors com um time mais descansado e eu acho que eles vencem essa próxima partida, ok? Sacramento Kings e Utah Jazz, eu acho que para mim não tem questionamento. O Kings é muito superior. Eles vão jogar em casa aqui 90% contra 10. Observar as odds, pode ser que a odd seja bem baixa, mas como um confronto que eu vejo com bastante interesse, olhar mercados de cestas, né, o mercado de mais agudo para os Sacramento Kings. Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. Para mim é Lakers com LeBron James. Para mim não tem questionamento. Para mim é os Lakers devem vencer essa partida. Agora no futebol americano, você que gosta, você que acompanha o futebol americano e gosta de observar os jogos, temos Tampa Bay Buccaneers contra Las Vegas Raiders. Os Buccaneers vêm muito mais superior que os Raiders. Odd 1,33 é uma odd interessante para buscar essa vitória em casa. Para mim não tem questionamento, é um jogo, Buccaneers é muito superior, o time vem muito mais forte. Vamos agora para o confronto entre Arizona Cardinals e Seattle Seahawks pela Conferência Oeste. Cara, aqui eu vejo Cardinals está jogando em casa, mas Seahawks tem uma equipe um pouco superior, tanto que eles estão liderando a divisão. E meu voto seria para o Seahawks, tá? Odd 2,25 é uma odd arriscada, porque Cardinals joga em casa. Mas eu buscaria essa vitória do Seahawks pela composição do elenco, tá? Que eu acho um pouco melhor que a dos Cardinals. E aí aqui posição na tabela, né? Um jogo muito interessante, Los Angeles Rams e Buffalo Bills. Aqui para mim não tem questionamento. Buffalo Bills jogando fora de casa vai ser difícil, então por isso cautela. Mas Josh Allen está destruindo. Então Buffalo Bills com odd 1,54 para mim é a aposta de vitória. Josh Allen, um jogador muito inteligente, quarterback muito inteligente. Então para mim a aposta de vitória é do Buffalo Bills, né? Até no SofaScore está com superioridade. Então peguem essa odd aqui, essa vitória do Buffalo Bills, que é bem interessante. São Francisco 49ers e Chicago Bears. Para mim, São Francisco 49ers muito superior, que o jogo terrestre deles vem muito bom nos últimos jogos. E o Chicago Bears, eles não engrena, né? Então, jogando em casa, São Francisco, às 6h25 da tarde, 1,50, odd boa. Acho que para mim, São Francisco vence essa partida, tá? Então, agora o jogo do Sunday Night, Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Para mim não tem questionamento, pessoal. Aqui é vitória dos Kansas Chiefs. Mahomes vai jogar, Mahomes tem jogado bem. Não é a melhor temporada dele dos últimos tempos, mas é o time mais superior, né, desse confronto aqui. Mahomes deve vencer com a odd 1,48. Eu pego essa odd e faço minha apostinha no Kansas City Chiefs. Agora, pessoal, por fim, é para quem gosta de CS. Nós temos aqui MIBR e Mouse no Major de Xangai. Tá sendo um torneio muito interessante para quem tá acompanhando. E, cara, aqui eu preciso ser clubista, eu sou brasileiro. Vou torcer pro MIBR contra a Mouse. Vou até fazer meu voto aqui. Tomem cuidado, observem a odd. Acho que aqui não vai aparecer a odd dessa partida. Mas sobre palpite, meu palpite vai ser na MIBR. Além da MIBR, nós temos a Fúria contra a FaZe Clan às 6 da manhã. Meu voto é Fúria. Às 3 da manhã temos Heroic e Nave. Para mim, favorito dessa partida. Difícil, eu acho muito difícil, mas eu vejo a Nave superior à Heroic.
A Nave tá com um elenco, acho que muito mais competitivo. A Herói que anda dando umas presepadas aí, né? Mas meu favoritismo é pra Nave, inclusive o favoritismo aqui que aponta os torcedores também. E às 6 da manhã nós temos a Fúria contra a FaZe Clan. Pra mim a Fúria é favorita. A Fúria venceu contra a PEN e um jogo histórico, assim, um jogo muito bom de assistir. Acompanhei aqui agora e por isso eu tô gravando esse aqui pra trazer pra vocês. Pra mim a Fúria é favorita. Acompanhem as odds, não atolem as unidades, né, nesses palpites, mas são meus palpites de quem acompanha CS e está acompanhando o Major de Xangai. Eu nem dormi, para vocês terem ideia. Então, para mim, a Fúria é a favorita contra a FaZe. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a você que ficou até o final. E se você gostou do conteúdo, se inscreva e ative as notificações para receber mais informações do canal Cigano da Bet. Muito obrigado, fique com Deus.